quanto a minha e a sua fé estão ligadas ao nosso pensar. Eu digo me referindo ao nosso intelecto, ao saber e ao conhecimento, que passamos tantos anos nos gabando que ninguém pode tomar de nós, já que estudar é para muitos um presente para a vida toda, diferente de outros bens materiais. Mas lidando com fé, muitas vezes o que cremos está mais ligado ao cérebro, já que a fé vem do ouvir, um processo de absorção de conhecimento pelos seus ouvidos e transformado em informações para o seu cérebro, aonde é processado no meio de tantas outras verdades que você tem na sua cabeça e somente depois de você decidir ou não acreditar, fica armazenado na sua memória. Talvez eu tenha estendido mais do que deveria e enrolado mais do que eu desejava nessa explicação, mas de uns tempos pra cá, convivendo com meu sogro que tem Alzheimer e depois de ter perdido um tio para o mesmo mal, eu fiquei pensando o quanto a minha fé pode estar somente ligada ao meu saber. O quanto o que eu digo crer pode ser perdido na hora que meu cérebro, essa massa física que habita em meu crânio, pode simplesmente esquecer daquele que eu afirmo ser meu Senhor e Salvador. O quanto a fé que eu professo a tantas pessoas pode ser somente uma área superficial da minha cabeça e simplesmente, sumir com um simples estalo e tudo não passar de uma fumaça diante do meu ser. Bem-vindo ao meu podcast Caindo do Cavalo. Eu me chamo Guedrian Rezende, sou cristão, economista, casado, tenho uma família que amo muito e tenho uma experiência de vida caminhando com Jesus. Então eu te convido a vir comigo nessas reflexões, cair do cavalo de vez em quando, assim como o apóstolo Paulo precisou cair para se desprender de verdades que temos e aceitar a verdade contida na cruz de Cristo. Sem mais delongas, vamos voltar para o bate-papo de hoje. Um pouco de Alzheimer e muito de fé. De uns tempos pra cá, eu tenho observado o fato de ver pessoas com Alzheimer perdendo memórias recentes, mas mantendo fixa memórias duradouras, como informações sobre mãe, esposa e pessoas importantes, pois sim, se você que visita uma pessoa com Alzheimer uma vez por ano, não pode esperar que seja lembrado toda vez que visita essa pessoa, mas alguém que vive de forma constante na vida dela, se possível que viva com ela antes do problema que afetou seu condicionamento mental, tem maiores chances de nunca ser esquecido. E aqui, nessa situação óbvia, é que eu me encontro nessa linha de raciocínio. O quanto Jesus é essa pessoa na minha cabeça, o quanto ele está entranhado em meu ser, para o meu cérebro ruir e ele continuar lá, fixo, constante e permanente como meu Senhor e Salvador. Nessa vida, nossa fé é provada muitas vezes, diante de provações, onde não fizemos nada para sermos provados e ficamos fortalecidos após a mesma, se vencermos. Pois se não vencermos, como numa escola comum, repetimos o processo de aprendizado e seremos colocados à prova novamente em algum momento no futuro. O Alzheimer é diferente, pois a provação, se assim eu posso chamar essa etapa dolorosa de vida que alguns enfrentam e outros podem enfrentar, manter Cristo centralizado na raiz do meu eu, como se eu permitisse que ele ficasse no centro de um terreno que está caindo pelas bordas, onde cada borda cai e leva consigo algo importante da minha vida, mas no centro será o último a cair, pois naquela posição eu deixei o que tinha de mais importante, trabalhando todo dia para ser Jesus, o meu Senhor. Mas se eu falhar nesse processo de centralizar o que eu tenho de mais importante, posso colocar outra pessoa, ou até mesmo eu nesse centro, deixando ruir o que eu afirmei ser o mais importante. Diante de dias fáceis e outros difíceis, como acredito que todo ser vivo que caminha na fé cristã vive, eu fico treinando essa convivência com o Mestre, para que no dia que a minha mente comece a ruir, ele fique sempre em meu campo de visão. Pois é certo que ele nunca me deixará, mesmo nos meus piores dias que podem estar por vir. Mas o ponto em questão aqui sou eu e você não apagarmos ele, soltarmos a sua mão, por simplesmente esquecer que ele está ali para nos segurar.
A questão é ter uma fé tão enraizada no coração que Jesus não seja esquecido por uma condição física ou neurológica, algo que sim desafia o raciocínio lógico, mas a conversa aqui é nesse nível, no sobrenatural, no além do normal e no limite do impossível. Pois se formos falar de fé, com o pé fincado no real, no limite da possibilidade humana, o Cristo que cremos é uma invenção nossa e estará limitado à nossa mente falha. Então, com os olhos da fé, a esperança é que o convívio com Jesus seja tão intenso no dia a dia, hoje, que o que quer que aconteça conosco, Ele continuará lá, no lugar que permitimos estar em nós, no centro, no senhorio e no lugar que pertence somente a Ele, nada menos que isso. Tudo que acontece nessa vida tem um único propósito, nos levar um passo mais próximo de Cristo, seja a situação que for, seja boa ou ruim. Então até mesmo um mal de Alzheimer tem como efeito te levar mais próximo dele, seja você aquele que foi cometido por esse mal, ou as pessoas ao redor, que nesse caso sou eu, observando a situação e espremendo informações de fé. Então, para não viver essa etapa sozinho, é bom compartilhar com você essa reflexão, pois crescemos com as vitórias e dores daqueles que vivem na mesma compreensão de fé que nós, pois somente assim seremos capazes de andar mais rápido na direção dele, pois se cada situação nos leva um passo na direção do Pai, por que não somar os passos um dos outros, aprendendo e caminhando juntos nessa direção? Então, uma vez que eu vivencio essa experiência, te coloco junto comigo nessa reflexão e te mostro o que a nossa fé não deve pairar na superfície do nosso cérebro, mas está enraizado no íntimo do nosso ser, pois não sabemos o dia de amanhã e temos o hoje como um presente de Deus para trabalharmos a nossa fé em Cristo. O convite que eu te faço é que para essa intimidade com o Pai através de Jesus, para você, assim como eu, não ficarmos protelando e achando que sempre teremos o amanhã para lidar com isso, pois hoje temos assuntos mais importantes, sendo que na hora que o Pai determinar que o nosso tempo encerra, teremos que estar frente a frente com Ele. O convite que eu te faço é para a importância e, por que não dizer, urgência do seu enraizamento na pessoa de Cristo. Não da boca para fora, mas sim num compromisso pessoal de submissão à vontade de Deus e mudança de comportamento diário em busca desse objetivo. Pois um dia minha mente vai falhar, a sua pode falhar, mas a nossa fé não pode falhar. Em quem cremos não pode se apagar e dos nossos olhos não pode sair a direção da cruz que decidimos trilhar. Meu desejo é que no dia que eu falhar biologicamente, eu tenha a mão daquele que me salvou para me sustentar e me levar para o meu verdadeiro lar. Espero muito que você tenha gostado desse bate-papo. Eu precisava colocar para fora essa experiência que Deus colocou na minha vida, com essa ótica de fé, mas eu quero deixar algumas passagens bíblicas para você se aprofundar ainda mais nesse estudo, já que se eu lesse aqui para você, seria mastigar o alimento sólido e não trabalhar o seu cérebro, que pode sim se esforçar para aprender, ficando até um alerta. Para ajudar a prevenir Alzheimer, os médicos recomendam que você esteja em constante aprendizado. Então, pare de receber tudo mastigado, abra a sua Bíblia e leia um pouco. Vamos lá, eu te recomendo para sua leitura Provérbios 25, versículo 2 e Salmos 18. Ambos combinados vão complementar a nossa conversa e podem ser mais valiosos do que você imagina. Obrigado por sua companhia, Deus te abençoe e até o próximo Caindo do Cavalo.